E nós voltamos trocando ideias. A você que chegou agora, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Nós tivemos esse intervalo um pouquinho maior por conta deste intervalo político que você assistiu, mas você que está chegando agora, nós estamos conversando sobre AIDS, cuidado e prevenção. Mas eu poderia até dizer quais preconceitos ainda existem, quais tabus ainda existem em torno desta enfermidade, o que ainda é mentira, é mito, o que é verdade. Então, nós estamos conversando sobre este assunto. Não sei se você tem alguém que conheça, que tem esta doença, não sei se você já teve contato com alguém, mas nós queremos neste programa tirar as dúvidas, principalmente para deixarmos a coisa clara como ela é. Graças a Deus, avançou-se muito durante os últimos tempos, né? Ao ponto de hoje sair, como eu disse, hoje é o Dia Mundial de Luta contra a AIDS e o Brasil registra queda nas taxas de detecção e de mortalidade por AIDS. Essa fonte, se você quiser, é a fonte do governo, do Ministério da Saúde, aids.gov.br. A taxa de detecção caiu 5,5% em um ano, ou seja, passou de 20 casos por 100 mil habitantes, que era em 2013, para 19 casos por 100 mil habitantes em 2014. Essa redução anual é o maior nos últimos 12 anos de epidemia. Os dados são do novo boletim epidemiológico de HIV e AIDS de 2015. Esse aqui você pode pegar a fonte aids.gov.br, que saiu às 14 horas e 56 minutos do dia de hoje, do dia de 1º de dezembro, do Ministério da Saúde. É uma queda que nos últimos 12 anos, até nós podemos dizer, muito boa, no sentido não somente de toda a campanha que é feita, mas também da prevenção, da consciência que as pessoas vão aos poucos tendo sobre como se prevenir da doença. Mas, Aline, temos perguntas, Aline? Temos perguntas, padre, e eu já vou começar com uma que vai ser 2 em 1. Sim, senhora. O Romário Coelho, através do Facebook, ele pergunta se a AIDS apresenta algum sintoma, se a pessoa suspeitar se tem a doença, e outro internauta complementa perguntando quais são as formas de contágio, em especial aqueles que se pode adquirir através de agulhas. Ok. Começamos com o enfermeiro? Existe quais são esses sintomas, primeiramente? Sim, na fase inicial, fase aguda, que é o primeiro contato do vírus com o organismo, pode ter aqueles sintomas de gripe, tá? Isso é um problema, porque às vezes passa despercebido para a pessoa, né? Então, o organismo já teve esse contato, teve uma reação, né? A gente sabe que entre 30 e 60 dias, nosso corpo cria anticorpos contra este vírus, e é aí que dá essa reação, uma febre, uma dor no corpo, sintomas de gripe, e às vezes passa despercebido, né? Aí viria a segunda fase, que é a fase assintomática. Essa interação do vírus com o organismo continua, aumenta, tá? Mas ainda não causa doença, não causa sintomas, por isso que chama assintomática, tá? A terceira fase seria a fase sintomática. Depois de tanta interação, já começa a agredir o organismo, né? A imunidade começa a cair, tá? E a pessoa pode ter diarreia, pode ter febre, seriam esses sintomas, né? Os mais que a gente sabe que dá, né? Na quarta fase, que a gente considera já a fase avançada, então a imunidade já caiu demais, tá? Ela já está num patamar de que já não defende contra nada, tá? Essa pessoa vai adquirir várias doenças, que são as doenças oportunistas, que a gente chama, tá? E aí vem muita doença. Eu que estou acostumado com esses pacientes nesta fase, eu pego o paciente nessa fase, a maioria dos pacientes que a gente pega é nessa fase avançada, imunidade abaixo de 200,
o CD4 abaixo de 200, enquanto uma pessoa saudável tem de 800 a 1.200 células de defesa. Sim. Essa pessoa, então, ela está aberta para todo que é tipo de infecção, por fungo, vírus, bactérias. E aí é onde a gente vê o poder que essa doença tem de matar. Tá? Deixa eu te fazer uma pergunta dentro disso, para nós esclarecermos até para quem está nos acompanhando. A pessoa ela tem esses sintomas, né? Como você disse, a gripe seria um sintoma. Com quanto tempo a pessoa tem que procurar um médico para fazer um exame um pouco mais detalhado? E se já neste primeiro exame, qual é o exame que a pessoa ela pode ficar mais tranquila? Porque agora eu imagino que as pessoas que podem estar nos assistindo, se estão gripadas nesse momento, vão falar assim, que eu estou, né? Então vamos deixar o nosso povo calmo. Com quanto tempo a pessoa deve buscar um médico para fazer um exame para realmente constatar o que ela tem? Olha, o que a gente tem que dizer é assim, depende muito do comportamento da pessoa. Se é uma senhora que está em casa quietinha, que não tem comportamento sexual, ela não tem que se preocupar, que essa gripe é gripe. Eu disse sintomas parecidos com gripe. Ah, tá? entendi. Eu não disse gripe. Sim. A gripe viria na 4ª fase, onde ela já não tem mais defesa. Eu disse que na primeira fase, a fase aguda, são sintomas parecidos com gripe. Tá? Sintomas de dor no corpo, febre, né? É um quadro de gripe, parece um quadro de gripe, tá bom? Entendi. Agora, o que a gente recomenda? A pessoa que tem comportamento de risco, essa sim tem que estar atenta. Então, se ela teve O que seria um comportamento de risco? uma pessoa que injeta droga na veia, tá? Uma pessoa que pratica ato sexual sem preservativo, ou que se prostitui, e por aí vai. Entendo. Essa pessoa, sim, ela não tem que procurar um médico, ela teria que fazer um exame, né? Primeiro. Se ela teve um comportamento arriscado, se ela tem consciência de que isso pode trazer uma doença, principalmente a AIDS, ela tem que fazer um exame. E aí a gente tem outro problema também. O exame, ele tem um tempo para ser feito, tá? Eu não posso fazer o exame, se eu tive um comportamento hoje, fazer um exame amanhã. Esse exame pode vir um falso negativo. Então, eu tenho que esperar meu organismo criar um anticorpo. Foi o que eu disse na primeira fase. Tá? 60 dias, mais ou menos. De 30 a 60 dias. Então, recomenda-se fazer o exame após 30 dias do comportamento. Porque aí, o exame que a gente faz costuma detectar o anticorpo, não o vírus. Entendi. Então, se eu faço o exame e deu positivo, é porque eu criei o anticorpo contra o HIV, então eu estou positivo. Né? Entendi. Mas se eu preciso de 30 dias para criar um anticorpo, se eu fizer o exame antes, Não vai... o negativo pode ser um falso negativo. Isso pode atrapalhar também, porque eu recebo um falso negativo, fico em paz e a doença vai continuar. Né? E a segunda pergunta, que aí eu faço agora para a doutora, e ela também não é a área da psicologia, mas nessa questão da infectologia, é isto? Isso. Né? Na questão da infecção. É a pessoa que... Como é que ela pode pegar essa infecção? Né? A senhora trouxe no primeiro bloco uma pessoa que às vezes esbarra numa cadeira, a pessoa fica parada, não mexam ali porque eu peguei. Como é que se pega o vírus? Então, o vírus, o Cristiano me ajuda aí, né? Sim. O vírus, ele é contaminado por relação sexual, tanto oral, anal ou vaginal, dessas 3 formas. Muitas pessoas acham que somente a relação sexual, no ato, ela vai se contaminar e esquece que a oral também, ela se contamina. Sim. Objeto pérfuro-cortante, ou seja, gilete, agulhas contaminadas, material biológico contaminado, tudo que se tem alguma pérfuro cortante, ou seja, tudo que se corta, tudo que se injeta na veia, né? E a relação sexual também, amamentação, mãe que é portadora do HIV, se amamentar, ela contamina o bebê desde que ela faça na gestação. Ela fez o tratamento correto, ela fez o uso de medicamento. Na hora do parto, foi feito todas as regras, né, Cristiano? Porque ele é enfermeiro, ele sabe que tem uma regra que tem que ser feita, injetado medicamento no bebê. Sim. Fez tudo isso. O bebê, ele tem a chance de 99% de não se contaminar com o vírus do HIV. Se a mãe tem. Se a mãe tem. Porém, se a mãe amamenta... Porém, se ela amamentar, ela perdeu tudo isso que ela fez e contaminou o bebê
com o vírus do HIV. Então, a mãe que, como o Cristiano dizia, se ela tem esse comportamento, desculpa, como é que foi o termo que você usou? Comportamento de risco. Comportamento de risco. Se ela tem esse comportamento de risco, a mãe, antes mesmo de começar a amamentação, ela tem que fazer esses exames. Sim, ela tem que fazer os exames, ela tem que tomar a medicação, que é uma medicação própria para a mãe, que ela tem que tomar por conta de que ela previne o bebê também. Sim. Certo? Ela tomando essa medicação, ela vai prevenir o bebê na hora do nascimento. Ele tem que estar preparado com o kit que é diretamente para o bebê. E aí, assim, é feito é feita a medicação no bebezinho e ele tem a chance de não estar contaminado. Porque muitas pessoas acham que ela está grávida, ela é portadora do HIV, o bebê dela também vai ter. E nem sempre é assim. Isso é bom esclarecer. Não é assim. Não é assim. Não é assim. Eu falo de Lorena porque eu trabalhei em Lorena. Sim. Então, Lorena, no ano de 2013, tínhamos 9 gestantes. Das 9 gestantes, claro que o bebê nasce com anticorpos da mãe, que o Cristiano falou, anticorpos que vai aparecer. No primeiro momento, o bebê nasceu, fez o exame, vai dar HIV positivo porque ele está com anticorpos da mãe. Porém, ele tem que fazer o exame mensalmente, tomando medicamento durante um mês. Ele toma um xaropinho durante esse um mês e, após isso, ele vai fazendo um acompanhamento. Se a mamãe não amamentá-lo. Não amamentá-lo, porque não pode. E isso é uma coisa que a gente tem que deixar bem claro, que o governo manda o leite para essa criança. Sim. Até os 6 meses de vida, ele está respaldado pelo leite do governo e pelo medicamento que o governo manda também. Aqui eu queria chamar a atenção, desculpa também, porque a pessoa que, às vezes a mãe, se ela já tem um comportamento de risco, como o Cristiano falou, a mãe pode não estar atenta a essas coisas. E aí, então, eu chamo a atenção dos familiares em volta, né? Sim, já faz parte do pré-natal, né? No terceiro mês, se a pessoa, o médico costuma pedir o HIV, né? Sim. Além do HIV, sífilis, porque pode dar má formação também. Então ele pede já no pré-natal, no início, tá? E se for positivo, a partir do terceiro mês ela já começa o tratamento. Se ela não faz, ela já vai começar. Então a chance do bebê nascer com AIDS é muito pequena, né? É o que a doutora Mas aí, falou. muitas vezes, no que eu estava dizendo, era justamente da questão da atenção. Porque, às vezes, por falta de informação, a mãe, pelo instinto materno, vai lá e amamenta o seu filho, né? Sim. Mesmo sabendo de todas essas realidades. Então, está aí a atenção que deve ser feita em relação aos familiares, né, para que estejam atentos a este ponto, né? Porque se a mãe ela tem esse comportamento de risco, se a mãe não tem essa instrução de que ela não vai poder amamentar o seu filho, os familiares, vovó, tio, irmão, quem for, precisa estar muito atento a isso. Sim, e essas instruções são dadas para toda a família, porque a gente pede mãe e pai, desde que ela está grávida, né? A gente pede que compareçam à unidade a mãe e o pai, ou seja, se os dois são infectados, vamos fazer um tratamento com os dois. Tanto o tratamento medicamentoso quanto o tratamento psicológico, que os dois precisam. Se caso o pai não vai às consultas junto com a mãe, porque no setor de saúde temos o infectologista também, né? Que é o médico que dá o suporte para essa mãe. Se caso a mãe não vai às consultas, vamos atrás, vamos fazer o tratamento de prevenção para este bebê, uma vez que a mãe já é infectada. Sim. Então, muitas mães amamentam e não pode. Não pode, porque se contamina. Material pérfuro-cortante, leite materno, relação sexual desprotegida, uso de drogas injetáveis. E hoje em dia, é o que eu costumava dizer lá, hoje em dia não existe isso mais, né, Cristiano? Mas o sangue, transfusão de sangue também se pegava, mas isso já acabou. Não me recordo bem, mas isso foi até 94, né? No ano Foi de feito 94. algum trabalho, por que hoje não acontece mais? Foi feito, porque Aqui, agora os sangues são testados. São testados, Os né? sangues são testados. Então, a pessoa que vai doar sangue, ela faz exames antes, né? Para Entendi. saber se ela tem algum problema, né? Para não poder, assim, ela não pode doar sangue. Se ela tem HIV, se ela tem hepatite ou tem outras doenças, ela não vai poder doar. Então, o sangue é testado. Isso aconteceu até o ano que a doutora falou, né? Não era testado. Até teve um sociólogo famoso que faleceu,
acho que é Betinho o nome dele. Sim, o Betinho. Ele foi contaminado através de transfusão Transfusão de Transfusão de sangue. sangue. porque justamente. ele era hemolítico, né? Era. Então, Padre, somente reforçando o que o Cristiano disse, muitas mães, no início do tratamento, com 3 meses, o médico pede. Vamos imaginar que elas não sabem que é portadoras do vírus do HIV. Imaginando que ela não saiba. Com 3 meses, o médico pediu o exame, chega o exame, tá, portadora do HIV. E envia eles são enviados para o setor de DST HIV/AIDS do seu município e assim vamos iniciar o tratamento. Só que algumas mães pensam assim, eu não vou iniciar esse tratamento, porque se eu já tenho, não adianta que não vai funcionar, meu filho vai ter, uma vez que eu estou morta, meu filho também está. Eles imaginam isso, essa é a realidade, infelizmente. Isso é um equívoco. Isso sim. tem um dado Sim. importante também, Uhum. que a AIDS ainda está ligada à baixa escolaridade, né? Então, ainda Entendi. continua, né, esse Que é problema justamente grave. a campanha deste porque- ano, né, Isso. justamente para a população que não tem a instrução. Porque esse exemplo que a doutora está dando é justamente isso, né? Uma pessoa que vai ser mãe, ela tem que se preocupar com tudo, né? E se ela vai ser mãe e não se preocupa em tomar um remédio de uma doença que ela tem e pode passar para um filho, às vezes é falta de informação, ela não sabe o que está fazendo. Assim como muitos doentes que estão por aí na rua, que não querem tomar coquetel, porque não conhece a AIDS, não sabe o que é AIDS, não sabe o que a AIDS pode causar, né? Então, a gente tem esse problema no Brasil e é muito, né? Então, ainda está ligado a baixa a questão financeira também, né? Pessoas mais pobres que têm a doença. E aí que está. Existe alguma instrução que precisa acontecer? Existe já alguma instrução? Existe órgãos do governo, seja na prefeitura, seja no estado? Existem esses tipos de instruções para as pessoas, principalmente dessas, porque nós podemos dizer que são essas pessoas as mais vulneráveis. Sim, Né? sim. As mais vulneráveis são as que menos têm acesso à informação. Existe algum tipo? Se não existem, vocês que estão trabalhando com isso, apelem. Estamos no sistema de comunicação. Peçam que tenha. Eu tento fazer a minha parte, né? Então, eu sempre estou dando palestra em escola, em fábricas. A gente não cobra nada para dar palestra, a gente considera isso como parte do trabalho nosso, na parte de prevenção. E as palestras eu tento passar o máximo possível de conhecimento para as crianças, para os adolescentes. Eu tenho certeza que nos postos de saúde isso também é feito, né? Mas a questão do posto, a pessoa tem que procurar o posto, né? Esse trabalho ainda de ir nas casas é muito pequeno, né? A gente não tem... o Brasil, na crise que está, a saúde do jeito que está, não tem dinheiro para ficar colocando profissional na casa das pessoas. É muito pouco ainda. Não tem nem nos hospitais? Então, vocês sabem. Então, eu acho que o trabalho seria esse, justamente esse. Não ficar no posto, sair do posto, mas eu preciso de profissional para isso. De médico, de enfermeiro, de psicólogo, tá certo? E eu acho que a base de tudo é a educação. Então, para reverter esse quadro da doença, porque o senhor mostrou um dado aí do Ministério da Saúde, só que eu tenho um grave aqui também, da UNAIDS, né? Que é o Programa Conjunto das Nações Unidas, que entre os jovens de 15 a 24 anos, em 10 anos, houve um aumento de 40% no número de casos. 40%? 40%. Isso o Ministério da Saúde não falou, Sim. certo? E é um dado gravíssimo. Porque Você qual que é a fonte? UNAIDS. UNAIDS. É o Programa Conjunto das Nações Unidas sobre HIV e AIDS, tá certo? Esse dado aqui já está correndo faz tempo, desde o início do ano que eu tenho ele. Sim. Tá? E eu tenho outro aqui também que diz assim que... esse aqui saiu no jornal do Estado de São Paulo, dia 27/11, há 4 dias atrás. Estado de São Paulo, dia 27/11. Isso. A manchete era a seguinte: o HIV triplica entre homens de 15 a 19 anos, aumento de 57,4%. Principalmente por causa dos homossexuais. Entendo. Então, são garotos aqui de 15 a 19 anos, tendo relação com homens, né? E transmitindo doença e se contaminando. Aqui eu quero levantar, porque nós vamos para o terceiro bloco, e aqui eu quero chamar a sua atenção justamente para isso. Eu quero chamar primeiramente a atenção das
das dioceses. Vou começar primeiramente com a igreja. Por favor, senhor diocese, na medida do possível, vamos começar a fazer esse trabalho, as pastorais da AIDS, eu sei que existem essas pastorais da AIDS, para que estas informações cheguem às pessoas que mais necessitam, as pessoas mais vulneráveis que mais necessitam. Saindo do campo eclesiástico, saindo do campo da igreja, eu quero chamar a atenção dos senhores parlamentares, dos senhores secretários de saúde, secretários de educação, secretários que podem levar esta informação aos mais necessitados. Esses dados que nós temos não podem nos deixar tranquilos e acomodados. Pelo contrário, deve nos levar a estarmos atentos e preocupados. Por isso que eu quero chamar a sua atenção, senhor parlamentar, senhor prefeito, senhor governador, senhora presidente, o que podemos fazer para que essas informações cheguem aos mais necessitados. Eu tenho mais um dado, não sei se dá tempo. Sim. Eu achei interessante também, eu trouxe. Uma pesquisa realizada pelo Ministério da Saúde, com 12 mil pessoas, revelou que quase metade, ou seja, 45%, não usa preservativo em relações casuais. Esse que é o grande problema. Pelo fato, como eu dizia no início do primeiro bloco, como nós não temos mais as notícias, parece que sumiu. E aí vem o descuido, né? Mas nós voltamos daqui a pouquinho, nós vamos no terceiro bloco conversar mais sobre isso, mas eu reforço o meu pedido aos senhores e às senhoras que têm o poder na mão, o que podemos fazer para que essas informações cheguem aos mais necessitados. Nós voltamos daqui a pouquinho trocando ideias.